Bom, por falar em Estados Unidos, vamos para Nova York conversar com o Luiz Nachibin, que é o autor da série que o Amado Mundo vem publicando desde sexta-feira, acompanhando diretamente de Nova York a campanha pela prefeitura, que, como a gente já disse aqui, mobiliza os Estados Unidos, a atenção dos Estados Unidos e do mundo, por resumir, de certa maneira, boa parte das tensões que a gente tem entre direita e esquerda hoje. Bom dia, Luiz Nachibin, junte-se a nós aqui. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Bom dia, Matinal. Alegria estar aqui com vocês, de verdade. Apesar de ser quase... Não é madrugal aqui, eu ia exagerar um pouquinho. 6h54 da manhã aqui em Nova York. A gente Bom precisa se dia, acordar Luiz. cedo. E vamos chamar a Guilherme para essa conversa junto com a gente também, a Letícia Duarte, que é nossa correspondente nos Estados Unidos e vai participar desse papo em conjunto aqui. Letícia, vem para cá. Agora Olá. sim. Olá, bom Letícia, dia. bom dia. Bom dia. Letícia, que não está aí na Chibin, está aqui no Brasil, está passando umas semanas aqui no Brasil, então está entrando do Brasil, e você, coincidentemente, no momento que você está aí para trazer para a gente esse calor da campanha. Bom, chegou o dia da eleição, né? É hoje. Desde sexta-feira a gente vem publicando aqui no Amado Mundo os vídeos que você vem fazendo a quente aí nas ruas de Nova York, mandando para a gente. Eu queria abrir a nossa conversa aqui perguntando para você, Nachibin, te pedindo para você explicar como essa disputa chegou até aqui, cresceu, e por que ela chamou a atenção, disputa de uma prefeitura, chamou a atenção do Donald Trump. Eu só não peguei o finzinho da sua fala, Guilherme. Pode repetir para mim, por favor? Por que ela chamou a atenção do Donald Trump? Por que a disputa por Nova York chamou a atenção do Donald Trump? A campanha do Mandani? Eu perdi um pouco do meio. Você se refere à campanha do Mandani. A campanha do Mandani, o que o Mandani traz, representa, assim, pelo que eu tenho estudado, lido sobre os Estados Unidos, a antítese quase completa ao trumpismo, né? O Mandani é muito corajoso, ele é muito carismático, ele fala muito abertamente, ele se comunica muito bem com os jovens e ele se apresenta como um socialista democrata. Isso deu margem para ontem, inclusive, o Trump chamá-lo mais uma vez de comunista, né? Há um pouco de ignorância aí, um bocado, porque né, socialismo e comunismo são modelos diferentes. Mas ele tem sido atacado direto pelo Trump, chamado de garoto sem experiência, de irresponsável, de comunista. Mandani tem uma plataforma, caso seja eleito, né, para a prefeitura aqui de Nova York, bem ousada. Por exemplo, ele defende transporte público gratuito. Então, muita gente questiona, o Trump questiona também, como é que ele vai conseguir viabilizar transporte público gratuito numa cidade tão grande como Nova York, uma cidade com mais de 8 milhões de pessoas. Ele defende também creche para as crianças, né? Famílias relativamente pobres que não têm com quem deixar os filhos. Então, um dos pontos mais fortes da plataforma dele é viabilizar creche para famílias que não podem pagar. Enfim, uma série de ousadias. E vamos ver o que vai acontecer, né? Quais vão ser os desdobramentos aqui. Porque tudo indica que o Mandani vença a eleição que termina hoje. Eu digo termina porque aqui nos Estados Unidos tem o chamado, vocês sabem disso, o chamado early voting, né? As pessoas, mais ou menos uma semana antes, começam já a votar em um número de postos mais reduzido, em um horário um pouquinho mais reduzido. Então, até ontem de manhã, tem aqui esse dado, 735 mil nova-iorquinos já tinham votado, 735 mil. O que parece um número bem razoável, lembrando que o voto aqui não é obrigatório. Então, a expectativa no momento, Letícia pode confirmar, Letícia vive aqui, né? Eu estou aqui temporariamente, a expectativa é de que 2 milhões de pessoas votem no chamado dia da eleição, que é hoje. Na verdade, é o dia final da eleição, que vai até 9 da noite, vai ser mais longo, com mais postos abertos. E
Mandani tem uma vantagem de algo entre 15, 16 e 20 e poucos pontos em relação aos outros candidatos, é uma vantagem bem confortável. Eu estou colocando essa margem relativamente ampla porque há várias pesquisas de opinião, né, em relação ao pleito de hoje. Então é isso, a gente vai ter dias emocionantes aqui em Nova York, sem dúvida alguma, gente, independente do resultado, perdendo ou ganhando, né, tem uma música assim, não tem perdendo ou ganhando, vai ser quente aqui. E Letícia, a gente quer ouvir também você um pouco sobre essa eleição que em outras situações teria pouco apelo nacional e ganhou visibilidade aí e fora dos Estados Unidos também. Então, conta um pouco para a gente da sua percepção de moradora lá dos Estados Unidos também. Eu queria começar dizendo que eu estou com inveja de você, Luiz, porque eu estou perdendo esse dia aí, queria muito estar aí também, porque está muito quente, pois né? É. Mas vamos lá, o fenômeno Mandani, como você falou, isso sacudiu a eleição, né? O perfil dele jovem, imigrante, muçulmano, uma campanha muito popular de rede social e esse discurso muito forte, sem meias palavras, né? Por exemplo, ele acusa Israel de genocídio, e é um posicionamento que trouxe esses temas globais para essa eleição municipal, né? O fato dele ser muçulmano, tratando dessa questão de Israel. E vale lembrar também que Nova York é uma cidade internacional, é a mais populosa dos Estados Unidos. O cargo para prefeito de Nova York é considerado mais difícil de alguém se eleger depois da eleição para presidente dos Estados Unidos. E tem esse fator que o Trump, ele é originalmente de Nova York. Né, ele nasceu na cidade, no Queens, ele ainda tem imóveis na cidade, então ele também tem essa ligação pessoal com a cidade, e empresários e membros de campanhas adversárias têm apelado ao Trump para que ele interviesse na eleição, temendo a eleição do Mandani. Né, o perfil do Mandani ele não agrada a Wall Street. A Wall Street teme que essas medidas de taxação dos ricos propostas por ele diminua os ganhos, a competitividade financeira da cidade, e tudo isso tem aumentado o interesse nessa eleição, porque as mudanças políticas, né, como o Luiz estava descrevendo, devem ser muito significativas caso se confirme essa vitória que é esperada do Mandani. E ele traz um pouco de volta esse sonho para os eleitores, né, de uma Nova York diferente, de uma Nova York mais acessível, considerando que o custo de vida está escalando, né, que a gente pode falar mais sobre isso. Importante que eu não toquei, você me lembrou agora, Letícia, ele promete congelar os aluguéis, né? Claro, não é para todo inquilino, né? Eu cheguei aqui, vou passar uma semana em Nova York, claro que não, mas para inquilinos que eles usam um termo, acho que é inquilino consistente, ou já com certo tempo, né, de ocupação do espaço, ele promete o congelamento dos aluguéis, porque os preços em Nova York são, todo mundo sabe disso, né, muito, muito, muito altos, preço de moradia, inclusive. Eu ia te perguntar, Nachibin, nas suas andanças essa semana aí, conversando com as pessoas, o que você ouviu dos nova-iorquinos que você acha que é o grande segredo do Mandani? Assim? É a capacidade de se aproximar da vida real das pessoas? É uma questão de linguagem? É o fato de ser tão diverso numa cidade tão multicultural como Nova York? Qual é o segredo dele, pelo que você tem percebido nas conversas? Eu acho que você colocou aí os 3 pontos de maneira bem clara, Guilherme. Primeiro, ele se comunica muito bem. Muito bem, ele se comunica muito bem com os jovens. O Mandani tem uma base de apoio dos jovens muito forte, né? Tem várias pesquisas sobre índice de apoio dos jovens e uma delas chegou a indicar que 80% dos jovens, né, jovens no caso vocês, 40 anos para baixo mais ou menos, que apoiam o Mandani. Mas com certeza, pelo menos 2/3 da população jovem de Nova York apoia Mandani. Se essa população vai votar ou não, é uma das preocupações, né? Porque o voto não é obrigatório, na hora H pode surgir alguma coisa na vida das pessoas e as pessoas não votarem. A linguagem também. Ontem eu acompanhei pela primeira vez uma caminhada, uma ação do Mandani. Quando a gente começou a conversar sobre essa minha vinda para Nova York, Guilherme, eu estava muito animado também com o fato de que Mandani gasta a sola de sapato, como ele diz. Ele anda muito, ele percorreu Manhattan várias vezes, teve muito contato, fez muito corpo a corpo. Só que agora, na reta final da eleição, ele está
escondido, digamos assim. A equipe dele não divulga mais as ações do Mamdani, porque senão vai juntar muita gente. E a equipe dele privilegia, isso eu achei muito interessante ontem, a construção de linguagem audiovisual. Então, ontem eu estava nesse evento que vocês estão vendo aí agora, que é a travessia da Brooklyn Bridge, aqui em Nova York, e o tempo inteiro a equipe do Mamdani não tinha muitos jornalistas, aliás, pouquíssimos, e a equipe do Mamdani estava o tempo inteiro pedindo para as pessoas saírem da frente, inclusive eu saí da frente, para que a equipe dele pudesse se posicionar, sabe? Colocar a câmera aqui, câmera dali. Então, há um investimento e uma preocupação muito grande na comunicação. Ele é muito performático, o Mamdani é muito carismático, o Mamdani tem como, digamos, marca registrada esse sorrisão aí que vocês estão vendo agora, ele está o tempo inteiro com esse sorrisão. E a oposição, os republicanos, ontem eu estava lendo um artigo de um senador republicano dizendo que como é que vocês ainda acreditam nesse sorriso falso do Mamdani, né? Ele está sorrindo o tempo inteiro, enfim. E por ser uma liderança jovem também, né? A gente precisa de lideranças jovens nos Estados Unidos, no Brasil, né? De gente com novos perfis se comunicando com os eleitores. E, Luiz, você filmou aí em Nova York, em bairros que são bairros muito diferentes, né? Com perfis diferentes. O que essa geografia aí da cidade, nas suas gravações, você observa que fala sobre as divisões políticas e sociais também que marcam aí essa disputa? Ótima pergunta, Bia. Eu fui a bairros latinos, assim, fui a bairro de população super predominantemente latina, fui a bairro de população predominantemente, palavra difícil, negra, e a base do Mamdani nesses lugares também é muito forte. Assim, em bairro latino, eu não me lembro de ter puxado assunto com alguém e a pessoa ter sido contra o Mamdani. Eu acho que também com populações, com pessoas pretas também, sabe? Então, nos bairros mais periféricos, o apoio ao Mamdani é muito forte. E ele representa, um outro ponto que o Guilherme tocou agora há pouco, que eu acabei não abordando, ele representa a pluralidade da cidade, né, de uma maneira muito evidente. Ele é muçulmano, como Letícia falou agora há pouco, ele nasceu em Uganda, a mãe, Mira Nair, ótima cineasta, fez um filme Monsoon Wedding, né? Casamento indiano, um tempo atrás, um filme maravilhoso, assim, só para citar um dos filmes dela. Indiana, mãe do Mamdani, do Zora Mamdani, o pai é nascido em Uganda, ugandense, enfim, tem aí um melting pot, né? Caramba, já estou ficando meio pedante, estou aqui em Nova York há 5 dias e já estou assim, esqueci o português. Torre de Babel, enfim, tem um melting pot. Daqui a pouco você vai falar dos seus skills, dos seus assets. Eu não gosto dessa linguagem. Aí tem que botar o coletinho da Faria Lima. Putz, Guilherme, não, corta essa coletinha da Faria Lima. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem na figura do Mamdani uma geração muito diferente das estrelas mais à esquerda no Partido Democrata, né? Você tá 2 aqui, o Bernie Sanders e o Zário Cortez, né? Ele é muito diferente dos dois. É uma nova geração do Partido Democrata, e como que é a relação entre eles? Ele tem uma relação direta com Bernie Sanders, com a Alexandra Zário Cortez? Como é que é? Ele representa essa ala mais à esquerda do Partido Democrata, que é isso que ele tem em comum com o Sanders e com a Ocasio-Cortez. Mas ele encontrou esse estilo próprio dele, né? Ele é um deputado estadual hoje em dia, e a grande ascensão dele foi justamente com esse discurso, combinando o discurso forte com essa plataforma de redes sociais, né? Uma campanha de maestria de redes, né, se dialogando muito bem com o eleitor e construindo essa linguagem dele, pessoal, que ele surge como um cara novo na política, uma estrela em ascensão,
E combinando com esse carisma, esse sorrisão que o Luiz estava falando antes, isso tem despertado um movimento em torno dele, principalmente entre a juventude, né? São mais de 40 mil voluntários trabalhando na campanha. Então, essa questão de adesão voluntária, de trazer de novo o sonho, de não ser só uma antítese ao Trump, com o discurso de ódio, né, ao Trump, ou de contra esse discurso do ódio do Trump, mas trazendo uma plataforma de sonho de novo, né? E eu queria só trazer um contexto, porque além do Mamdani em si, de ser essa estrela em ascensão, os outros candidatos também, digamos, contribuíram para essa ascensão do Mamdani. Para a gente falar brevemente, o Cuomo, que é hoje o principal adversário, ele renunciou ao cargo de governador em 2021, após uma série de acusações da Procuradoria de assédio sexual de 11 mulheres, né, de casos documentados, comprovados. Então, como naquela época da pandemia ele era um governador, também fazia oposição ao Trump, estava cogitado como uma estrela em ascensão no Partido Democrata, veio esse escândalo, ele renunciou, então hoje ele é uma estrela decadente, né, tanto que ele perdeu as prévias e agora disputa como independente. E o outro atual prefeito de Nova York, que também é democrata, ele ficou no meio do caminho da campanha, justamente por acusações de corrupção, incluindo suborno, financiamento ilegal de campanha. E eu queria só comentar, porque a gente às vezes fala só no Brasil, né? Mas durante a campanha, teve um escândalo na campanha do Adams, que é o atual prefeito, que uma assessora dele chegou a entregar para uma repórter um pacote de salgadinho, de batata chips, cheia de notas de dólares. Tinha mais de 100 dólares, era pelo menos uma nota de 100, várias notas de 20, enfiou no salgadinho e deu para a repórter, né? Então, um super escândalo nesse nível, assim, rodeando a campanha do Adams. Então, tudo isso trazendo como contexto para sinalizar que quando a gente fala de renovação do Partido Democrata, o Mamdani representa isso, né? Assim como é o Ocasio-Cortez, o Sanders um pouco já na ala mais antiga, ele às vezes é considerado muito radical. O Mamdani, ele traz um discurso mais radical, mas com essa roupagem de juventude, né? Essa roupagem menos rançosa e mais de sonho, de esperança, dizendo, olha, minha proposta é congelar os aluguéis, minha proposta é o transporte gratuito, tem jeito, né? Uma proposta mais positiva que tem encantado os eleitores, e isso está dando certo, né? A gente está vendo quanto isso está se refletindo nessa campanha, e ele começou com 1% nas pesquisas e hoje é o grande favorito. Gente, a gente vai... Pode falar, Luiz, claro. Não, muito rapidinho, Bia. O Andrew Cuomo, citado pela Letícia, que foi governador de Nova York, ele disputou a indicação do Partido Democrata com o Mamdani e perdeu. Então, ele está concorrendo por uma via independente. E só para fechar, com várias pessoas com as quais eu abordei o assunto eleição, várias, falaram, como é que eu vou votar para um Cuomo, pelo Cuomo, um old school, sabe, das antigas, um dinossauro na política, a gente precisa de renovação. Então, também, o candidato que está disputando com o Mamdani, de certa forma, está ajudando o Mamdani a ir para frente. Exatamente. E a gente vai eu queria só falar, que a gente tocou rapidamente na questão dos aluguéis, eu queria só trazer um dado que ele é bem importante para entender porque também que o Mamdani, quando ele fala em congelar os aluguéis, isso tem um apelo tão grande. Hoje, as pesquisas mostram que o aluguel em Nova York, o preço médio, é o mais caro do mundo, não só dos Estados Unidos, né? A média de aluguel em Nova York hoje custa mais de $4 mil mensais, que seria, né, mais de R$20 mil, e esse é um aumento de 22% nos últimos 5 anos. Então, até para morar num estúdio, que seria essas unidades menores de kitnet, tem estudos mostrando, o New York Times até fez uma matéria recente, mostrando que para morar num estúdio, os nova-iorquinos, muitos têm que dividir apartamento, porque o custo, ele é mais do que o dobro do que seria recomendado para uma renda, né, que se é o recomendado, que o aluguel custa em torno de 30% da renda média. Então, se pegar a renda média de Nova York, $70 mil, o preço de um estúdio é mais do que o dobro desses 30%, então muita gente tem que dividir até para morar nesse estúdio. Então, toda essa questão de moradia é muito chave para entender, né? Por que esse discurso, quando o Mamdani fala de congelar o preço dos aluguéis, isso vai diretamente no coração, na principal, uma das maiores preocupações, que é o custo de vida em Nova York, que está escalando. E aí, para quem estiver acompanhando a gente e quiser ficar ainda mais por dentro das eleições,
temos aqui no Amado Mundo o documentário que o Nashbin está lá em Nova York justamente para trazer para a gente esse olhar de Nova York sobre essa eleição, está aqui no canal, recomendamos muito. Luiz, obrigada, e a gente vai ficar acompanhando hoje ao longo do dia.